Você sabia que há deleites espirituais? Muita gente relaciona a palavra deleite, delícias, prazeres somente a coisas naturais e às vezes até ilícitas. Mas a verdade é que Deus nos criou para desfrutar de deleites espirituais. Esse é o assunto da nossa conversa e nos próximos minutos nós vamos entender melhor isso. Fique comigo. Estou hoje em Puyallup, estado do Washington, nos Estados Unidos, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No Salmo 16 e no verso 11, Davi diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria e à tua direita, há delícias perpetuamente. Ele exalta o fato de que na presença de Deus não só alegria, mas a mais cheia e completa medida de alegria e realização pode ser experimentada nesse lugar. E ele não fala da alegria apenas como uma espécie de um sentimento etéreo, vago, subjetivo, espiritualizado. Ele traduz isso de forma prática quando diz assim: à tua direita há delícias perpetuamente. Em lugar de delícias, leia-se deleites, leia-se prazeres. Deus tem criado o homem como um ser que tem três partes distintas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz: e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Existem deleites na dimensão natural e física do corpo? Sim. O paladar, por exemplo, é um deles e muitas vezes saboreando a comida nós podemos nos deleitar. Esse é um de vários exemplos. Existem deleites emocionais? Sim. Há alegrias, há realizações, sejam situações familiares, sonhos realizados, mas no plano espiritual também existem deleites e, na verdade, não apenas esses existem, mas eles são os superiores, os mais completos, aqueles que mais podem produzir em nós realização. E acredito que muitos de nós temos vivido alheios a essa verdade, sem experimentar, pelo menos na prática, às vezes até sabemos na teoria, o que é a percepção dos deleites espirituais. E acredito que há um motivo para isso. Nós sofremos muita concorrência, inclusive pela busca de outros níveis de prazeres, que são aqueles que estão mais relacionados à questão natural e da carne, ainda que não sejam necessariamente os pecaminosos. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo, obviamente, advertências em relação a isso. A palavra de Deus nos mostra a possibilidade de que pessoas de fato supervalorizem os deleites. Antes da conversão, nós éramos chamados de escravos de todo tipo de prazeres. Mas mesmo depois da conversão, a Bíblia fala de pessoas que se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Para alguém ser mais amigo dos prazeres do que de Deus, pressupõe-se que já entrou num nível de amizade com Deus, ainda que essa esteja sofrendo dano depois. Portanto, isso significa que, de alguma forma, alguém que já esteve mais próximo, mais íntimo, deixou de estar tão próximo de Deus, porque se tornou mais amigo dos prazeres. Costumo dizer que temos a inclinação de querer ser amigos daqueles que nos agradam. Então, esse tipo de gente já se deixou ser agradado por Deus e agora está buscando o seu aprazimento nos prazeres. E repito, quando falamos de prazeres, não precisamos necessariamente falar de pecado ou coisas ilícitas, embora Hebreus, no capítulo 11, no verso 25, fale dos prazeres transitórios do pecado. Existe prazer no pecado? Claro que sim, senão ninguém pecava. O problema é que ele é transitório, a conta é alta, o resultado é trágico, é drástico. No entanto, nós precisamos entender que há um lugar de profundos deleites que muitas vezes nós estamos distraídos por causa do anseio e da busca por deleites apenas em fontes erradas. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 1, a Bíblia diz: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Outro dia alguém me disse: mas pastor, prazer não dá conflito, dá realização. Eu falei: dá realização depois de ter alcançado, embora muitas vezes a realização, em alguns casos, não seja nem um pouco duradoura. Mas quando estamos almejando conflito conosco mesmo, conflito com os outros, às vezes conflitos com Deus, quando o culpamos pela não realização desses anseios da nossa parte, e a verdade é que muitas vezes nós não apenas nos distraímos, mas na verdade nós passamos a estar num ponto de percepção de prazeres que nos rouba a capacidade dos mais profundos níveis de prazeres.
Então, deixe-me dar uma ilustração. Algum tempo atrás, alguém me perguntou por que é que você tem se dedicado tanto nos últimos anos à prática do jejum, de forma recorrente, insistente, né? Jejuns prolongados. E eu lembro que eu falei para essa pessoa, falou, olha, o jejum tem me ajudado em muitas coisas, em muitas áreas, mas uma delas é a percepção dos deleites espirituais. Eu me lembro dessa pessoa me olhando e dizendo, me fale mais sobre isso. Eu falei, olha, naturalmente falando, né, quem faz jejuns prolongados sente que o paladar muda profundamente. Provavelmente não apenas por causa da desintoxicação, da limpeza que o corpo passa, mas até por aquela falta de enxurrada, né, de tantos tipos de sabores no paladar, e uma percepção se desenvolve. Então, as pessoas dizem que água, por exemplo, não tem gosto, e quem faz jejum prolongado discorda, né? Uma água com pH mais alto tem o gosto mais salobra, uma que é mais rica em minerais vai ter um gosto mais metálico. Às vezes nós estamos em lugares onde é difícil beber água porque o gosto não parece realmente agradável, e uma dica que se costuma dar é que normalmente para as pessoas fazem jejuns prolongados, às vezes se coloca um pouco de limão na água. Numa dessas ocasiões provei, né, um suco de limão, e quando eu provei aquilo ele estava doce. E eu pensei, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. E eu provei novamente e estava doce. E eu comentei isso e ninguém acreditava. E as pessoas à volta resolveram provar aquilo e fizeram cara de azedo. E de repente eu me toquei do que estava acontecendo. Meu paladar estava tão acurado que eu conseguia perceber a frutose, o açúcar da própria fruta, o açúcar do limão, que ninguém conseguia perceber. Estou citando isso como um exemplo, porque espiritualmente falando, eu percebo que o jejum tem me proporcionado a mesma coisa, o mesmo paralelo. Muitas vezes eu estou lá lendo a palavra, meditando, e a sensação que eu tenho, olhando para a Escritura, entendendo, recebendo o prazer, o deleite da palavra de Deus, é de me questionar, isso foi doce dessa forma e eu é que não percebia? Muitas vezes isso acontece no momento de oração ou de adoração, e eu fico ali desfrutando a presença de Deus e me questionando, depois de tantas décadas servindo a Deus, eu é que não percebia o quão doce isso podia ser. Estou falando a respeito disso porque a maioria das pessoas passou a realmente se intoxicar de um nível de açúcar no dia a dia, falando do natural agora, que já não percebe o açúcar da fruta. Eles usam demais o açúcar industrializado, né, uma série de outros produtos. Uma vez eu vi uma pessoa, né, cobrindo a salada de fruta com leite condensado, e aquilo me deu um desespero, uma agonia, né? Para quem o próprio suco do limão muitas vezes fica doce no jejum, imagina o doce da fruta. E naquela hora a minha vontade era gritar com a pessoa, você não precisa disso. Mas eu me lembrei de quando eu consumia muito açúcar, o que hoje não é parte da minha dieta, e que eu não conseguia mais perceber o doce da fruta. Então, muitas vezes, o que nós não percebemos é que nós nos enchemos tanto de prazeres inferiores a ponto de sufocar a nossa percepção dos prazeres superiores. E aí que eu acredito que eu e você precisamos entender a importância do jejum e da abstinência, né, na prática da vida cristã como uma das disciplinas espirituais. Evidente, quando Deus fez os alimentos, Ele não fez pensando apenas na subsistência, Ele também o fez pensando no prazer. Ele caprichou em toda a variedade, né, de alimentos, de frutas e de sabores, e nós podemos entender, olhando para a palavra de Deus, que é possível ter deleite. O que nós não podemos imaginar é que fomos criados para viver só nesse nível de deleite e que não há nada que seja melhor do que isso. Então, muitas vezes, nós deixamos de perceber que a Escritura nos mostra que há deleites que são lícitos, eles não são necessariamente pecaminosos, mas muitas vezes seria importante que a gente desse uma pausa neles. Por exemplo, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, que cada um tem a sua própria esposa, cada mulher tem a seu próprio marido, e diz por causa da imoralidade, ou seja, todo relacionamento de intimidade física e sexual que não acontece dentro do casamento é tratado na Escritura como imoralidade, seja a fornicação entre solteiros, seja o adultério de alguém que se envolve com quem não é o cônjuge. E Deus, quando olhamos para a vida de intimidade do casal, não pensou apenas na reprodução. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, Paulo fala de uma frequência da vida sexual que não é meramente para a reprodução. E diz, não vos priveis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento. E ele apresenta a única razão, para vos dedicardes
à oração e depois novamente vos ajuntardes. Quando Paulo está falando dessa frequência, ele demonstra que aquilo foi dado para prazer, para deleite, não meramente para reprodução. Mas ele diz que a única coisa que justifica uma pausa desse momento de deleite do casal, ele diz, é se vocês de comum acordo quiserem se dedicar à oração. Isso não significa que o casal não possa orar quando no dia a dia está vivendo um avivamento na área da sua intimidade. Mas isso significa que se quer entrar num lugar profundo, e a expressão ali é dedicar, então a ideia é, pausa o leite condensado, para que você possa resgatar a percepção do doce da fruta. Muitos de nós temos vivido vidas cristãs superficiais, marcadas pela religiosidade, por uma tentativa de viver o que Deus planejou, baseada somente em esforço, e mal temos entendido o que são as ferramentas e princípios espirituais que nos ajudariam, e muito menos o que é a dimensão de deleites espirituais que está à nossa disposição. E nós podemos intencionalmente, simplesmente nos posicionar e dizer, vou interromper essa dimensão de prazeres lícitos, vou diminuí-los de forma ocasional, mas vou fazer isso intencionalmente para me dedicar à busca da percepção daquilo que é espiritual. Se nós de fato começarmos a levar a sério o que a palavra de Deus ensina sobre deleites espirituais, nós poderemos desfrutá-los. Mas isso não vai acontecer apenas porque é o anseio de Deus, isso não vai acontecer de forma espontânea ou automática, precisa ser intencional. E eu e você temos que nos posicionar. Em alguns momentos será fazer morrer a carne, seu anseio por gratificações, será abrir mão até daquilo que é lícito e não é necessariamente pecaminoso, para que a gente possa desenvolver uma outra percepção. Recapitulando e usando o exemplo que já dei, tirar o leite condensado, para poder resgatar a percepção da doçura da fruta. Parar os deleites naturais, pausá-los, para que a gente consiga entrar na percepção dos deleites espirituais. Que Deus nos ajude a entender, praticar e desfrutar dessa abençoada verdade. Os deleites espirituais são nossos.